tema da nossa mensagem é Davi e Golias, parte 1. Estamos iniciando aqui essa série de mensagens e que Deus possa aí ministrar o teu coração. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 50. Diz assim: Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou, porém não havia espada em suas mãos. Nessa primeira parte dessa série sobre Davi e Golias, eu quero falar com você sobre lutar com as armas que nós temos. Esse capítulo de 1 Samuel, no capítulo 17, Deus tem ministrado tão forte em meu coração. Eu quero dividir com vocês ao longo dessas semanas. Propriamente dito aqui nesse versículo de número 50, temos aqui o profeta Samuel, Davi diante de Golias, Davi usando a arma que ele tinha. Veja bem, Davi, ele era um pastor de ovelha, não tinha habilidade nenhuma para a guerra, não havia nele nenhum tipo de habilidade, nenhum tipo de destreza para ali guerrear, visto que o seu oponente, que Golias, o seu adversário, ele era um guerreiro extremamente habilidoso. Desde a sua infância, ele guerreava. Segundo a história, Golias sozinho conseguiu derrotar um exército. Tamanha era a força desse adversário que estava agora oprimindo e afrontando o povo de Deus. Vemos que Davi, sem ter habilidade nenhuma, sem ser ali hábil para a guerra, ele desce para o campo de batalha. E detalhe, ele não vai para o campo de batalha usando espada, usando escudo, usando lança. Davi vai para o campo de batalha somente para com uma funda. E esse é o caminho que eu quero seguir com você aqui nessa manhã, nesse momento de devocional, nesse ensinamento, que é lutando com as armas que nós temos. Davi, ele era habilidoso com uma funda. Ele não tinha habilidade na guerra com espada. Saul tentou vestir Davi com a sua armadura. Saul tentou vestir Davi ali com a sua couraça, com a sua espada. E Davi não se sentiu ali confortável com aquilo. E foi exatamente com a arma que ele tinha lutar. E é exatamente isso que vamos falar aqui nessa manhã. Lutando com as armas que nós temos. Queridos, eu não sei como é a sua vida. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que é que você tem passado. Qual o tamanho da afronta que tem chegado até você. Qual o tamanho das adversidades que tenha chegado à sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aquilo que você tem na sua mão, isso mesmo, exatamente o que você tem hoje, é necessário para vencer essa situação. É necessário para te tirar dessa situação que você está. Você não precisa de nada do que você não tem. Aquilo que você tem, ela é o suficiente para realizar milagres, proezas e maravilhas na tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes nós queremos lutar com aquilo que nós não temos. Muitas vezes nós queremos as coisas que não temos, achando que com aquilo conseguiremos obter algum tipo de vitória. E não é assim. Não vamos conseguir vencer com as coisas que nós não temos. Nós só conseguiremos vencer com aquilo que nós temos. E é exatamente isso, querido. Aquilo que você tem nas suas mãos hoje, aquilo que você já possui, é o suficiente para te dar vitória. É o suficiente para realizar milagres em sua vida. É o suficiente para atrair o extraordinário e o sobrenatural de Deus na tua vida. Davi pega aquela funda, coloca uma pedra naquela funda, e diz esse versículo que nós lemos, que ele derruba o gigante com aquela funda e o fere. Aquilo que você tem é exatamente o que Deus precisa para realizar milagres na tua vida. É forte isso. É muito forte porque temos a tendência sempre nós em querer aquilo que nós não temos. Achando que tendo aquilo que nós não temos, nós seremos vitoriosos e desprezamos exatamente aquilo que nós temos. Não despreze aquilo que você tem.
porque ele é exatamente a matéria-prima que Deus vai usar para realizar um milagre na tua vida. É exatamente o ponto de partida que você precisa para sair da situação que você está e que você se encontra. Quando o Senhor estava ministrando isso no meu coração, o Senhor me fez lembrar de Jesus diante da multidão. Jesus pregando numa tarde diante de tamanha grande multidão. Jesus não queria despedir a multidão porque tamanha era a compaixão de Jesus para com o povo e tamanha era a fome do povo para com Jesus. E Jesus grita perto dos seus discípulos: alguém tem comida? E se levanta diante daquela multidão um menininho com 5 pães e 2 peixinhos. Veja bem, era uma multidão para mais de 15.000 pessoas. E como se alimentar uma multidão de 15.000 com apenas 5 pães e 2 peixinhos? Para os discípulos era algo insuficiente. Para os discípulos era algo improvável. Para os discípulos era algo que não daria certo. Mas para Jesus era exatamente o que precisava para alimentar aquela multidão. Jesus diz: é isso que nós temos? Então é exatamente isso que nós vamos usar para o milagre acontecer em nossa vida. E vemos que Jesus multiplica aqueles pães, multiplica aqueles peixes e alimenta tamanha grande multidão com aquilo que ele tinha na sua mão. Vemos ainda na palavra de Deus aquela viúva que teve os seus filhos levados para os credores e chega diante dela o profeta e fala para ela assim: o que é que você tem em casa? Ela fala: eu não tenho nada, somente uma botija de azeite. E o profeta diz: basta. É exatamente o que nós precisamos para realizar o milagre. E vemos que daquela botija de azeite multiplicou, exatamente daquilo que ela tinha. Vemos ainda a viúva de Serepta, que alimentou o profeta, né? Fazendo para ela um bolinho. O profeta chega: olha, prepara para mim um bolo. Ela fala: mas o que eu tenho é somente um bocadinho de farinha para mim e meu filho comer, depois nós vamos morrer. O profeta: vai, faz como é que estou dizendo. E fez, e a farinha naquela casa não faltou, e o azeite naquela botija não faltou, porque o profeta usou aquilo que ele tinha. Você está vendo como é poderoso isso? Aquilo que nós temos é exatamente o suficiente para nos tirar da situação que nós estamos. Aquilo que nós temos, o nosso presente momento, ele é o suficiente para nos colocar degraus acima, para nos colocar em situações melhores, desde que haja dentro de nós uma atitude de fé, uma atitude de confiança, uma atitude de ousadia, uma atitude de inconformismo, uma atitude de provocar o milagre, e as coisas acontecerão na nossa vida. E esse é a primeira parte dessa série de mensagens que eu quero falar com você. Vamos falar nesse capítulo 17, se assim Deus permitir, pelas próximas semanas, como os pastores têm me permitido pelo menos uma vez por semana estar aqui. Na próxima semana vamos falar como é que Davi venceu o gigante. Hoje falamos que Davi usou aquilo que ele tinha e aprendemos que o que nós precisamos é exatamente aquilo que nós já temos, que é o suficiente para nos entregar o milagre e para fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas. Que Deus possa ter ministrado a tua vida, que Deus possa ter ministrado o teu coração, e que você comece hoje a usar as armas que você já tem, que você comece hoje a usar já aquilo que você tem na sua mão, a sua fé, a sua ousadia, a sua coragem, o seu inconformismo, a sua atitude te levará já a um outro nível, como o nosso pastor tem dito nas últimas semanas aqui, né? Se você sair do seu lugar, se você der um passo, não significa que você vai chegar aonde você quer, mas determina que você já saiu do lugar da onde você já estava, né? Então que você tenha esse ponto de partida. Pega aquilo que você já tem nas suas mãos hoje, porque ele é exatamente o suficiente para realizar milagres.